Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista. E o último programa de 2019 é especial. Hoje nós vamos conversar com o presidente Fernando Rigon, que deixa a função no dia 31 de dezembro. Boa noite, presidente, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana. Boa noite, é um prazer estar de novo aqui na TV Câmara, fazendo agora um resumo de como foi a gestão 2019 na presidência. Presidente, então eu quero iniciar a nossa conversa, resgatando, para quem está em casa, um pouquinho da importância da função de presidente e também do trabalho desenvolvido pela mesa diretora. Importante dizer que iniciando 2019, exercendo a presidência, nós representamos 21 vereadores, Então a gente praticamente abandonou o nosso mandato de vereador e passou a fazer a gestão da Câmara, do orçamento da Câmara, Principalmente representar todos os vereadores, então não é só as atividades do vereador, então é uma importância muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Administrar ex-presidentes, nós tivemos 4 ex-presidentes como vereador, então isso mostra a importância, mostra o papel que o presidente tem, então isso foi com certeza foi uma dádiva poder fazer parte da mesa diretora, ter os nossos colaboradores na mesa diretora, e assim nós conseguimos mostrar que é possível fazer uma gestão enxuta, uma gestão para todos os vereadores e principalmente nós conseguimos trazer a sociedade para dentro da Câmara. E, vereador, mais uma vez, os números são impressionantes. A gente resgatou, junto à divisão legislativa, alguns dados, Só pedidos de providências, mais de 3 mil pedidos, 313 indicações. E essas demandas são normalmente as trazidas pela comunidade. E destaco, Ana, que muitos não são trazidos pelas comunidades. Os vereadores é que vão até a comunidade. A gente, às vezes, fala junto ao executivo que essa demanda que vem é porque o vereador sempre está mais perto do povo. Ele sempre está, nós hoje vamos verificar, em algum bairro da cidade vai ter um vereador atendendo as demandas. E para nós cumprirmos o que determina, que é o vereador, é a pessoa que faz o elo entre a população e o executivo. Então, mostra que nós estamos fazendo o nosso papel. E fizemos também, depois a gente pode verificar, o papel também como legisladores, também como fiscalizadores do Poder Executivo. Então, isso é importante. Se teve demanda é porque a sociedade entende de que ela precisa do serviço público, mas também de que quem representa ela é os vereadores, por isso que os números são tão altos. E quanto a projetos, então, a gente teve de projetos de lei 111 projetos e projetos de lei complementar 13. Neste caso, existe um cuidado, ao apresentar um texto, porque precisa fazer uma pesquisa junto ao Poder Executivo para ver se essa legislação já não existe, conversar entre os colegas também, muitas vezes para apresentar uma sugestão conjunta. E o importante também é que a necessidade de verificar se a iniciativa pode ser do Legislativo ou se é uma prerrogativa exclusiva do Executivo. Então, ele é muito grande. E uma coisa que a gente não conseguiu fazer este ano, mas a gente vai deixar como sugestão para a próxima mesa, é fazer toda a revisão de todas as leis existentes no município. Nós temos muitas leis no município. Nós temos leis ainda do tempo do Império e que estão em vigor, porque elas não foram revogadas. Mas isso é um trabalho muito extenso, Nós tínhamos até a ideia de contratar uma empresa para fazer isso e não foi possível esse ano. Mas para quê? Para que se adeque, para que fique um número menor de leis e que atendam o que a população quer. Então, eu entendo que nós estamos muito bem servidos de leis. As leis que foram necessárias foi para ajustar alguma coisa, foi para organizar um pouco a sociedade, mas mostra que o Poder Legislativo de Passo Fundo ele é atuante, ele está sempre em sintonia com o que a sociedade precisa em termos de leis. O senhor mencionou a questão dos diferentes papéis, executivo e legislativo. Muitas vezes a população ela tem dúvidas, e aborda os senhores na rua perguntando, por que aconteceu tal coisa, E nem sempre cabe aos senhores a decisão. Na verdade, às vezes é um encaminhamento ao Poder Executivo. Principalmente a questão de verbos. Por que é investido pouco no interior? Por que é investido pouco em alguns setores da sociedade? Então, isso é uma prerrogativa do Poder Executivo.
O que os vereadores têm hoje? Eles têm umas emendas impositivas que em algumas áreas eles podem destinar algumas verbas, 50% na saúde e 50% em outras áreas. Em termos de verbas, de orçamento, é só isso que a Câmara de Vereadores tem. Então, 98% do orçamento, ele é do Poder Executivo. É ele que, dentro do projeto de governo dele, ele investe, ele faz as ações que ele entende como correto. Nós, como Poder Legislativo, tentamos convencer o Poder Executivo a investir em algumas demandas na qual a sociedade nos cobra. Mas são papéis bem distintos. Refuto sempre a importância da Câmara de Vereadores. Eu sei que tem muita gente que fala até em extinção de Câmara, em diminuição de vereadores. São pessoas que não conhecem, a maioria dessas pessoas nunca tiveram, nem sabe aonde que funciona a Câmara de Vereadores. Então, a gente sempre conclama que essas pessoas venham ver que nós entramos em recesso a partir de quinta-feira, mas a Câmara de Vereadores não entra em recesso. A Câmara de Vereadores vai funcionar todo o período, os vereadores vão trabalhar todo. O que há recesso é das reuniões plenárias ordinárias. Essa é a única coisa que vai haver esse recesso. E também a Câmara de Vereadores, ao longo do ano, ela tem a responsabilidade de levar assuntos para serem discutidos junto à população, promover a educação. E um dos temas, então, que foi muito tratado pela Casa a partir do seu pedido foi a questão da reforma da Previdência. Comenta um pouquinho, então, a importância de orientar a comunidade sobre essas mudanças que estão acontecendo. Uma das melhores coisas que tem são as audiências públicas. E a Câmara de Vereadores de Passo Fundo ela foi pródiga esse ano em audiências públicas. Nós tivemos 2 audiências públicas relativas à reforma da Previdência. Um promovido pela Assembleia Legislativa, através do presidente Lara, e outro promovida por esta Casa, onde nós conseguimos reunir um número grande de pessoas, né? Trouxemos pessoas especializadas para que se debatesse e se mostrasse quais seriam os reflexos da reforma da Previdência. Agora, posterior à reforma, houve um debate também por parte do Simpasso em cima da reforma da Previdência, onde se constatou tudo aquilo que a gente apontava lá nas audiências públicas. E assim, temos lá de audiência pública, tivemos também questão da liberdade econômica, tivemos várias outras audiências. Então é importante que as pessoas participem, que ali elas vão ter esclarecimento e mostra força, principalmente auxilia quem está batalhando por uma causa como é a reforma da Previdência ou a liberdade econômica. Então, elas são muito importantes. Nós conseguimos resgatar a Câmara de Vereadores como protagonista. Ela foi protagonista em vários assuntos, em várias áreas. A Câmara de Vereadores esteve sempre cheia, sempre ocupada. A agenda da Câmara de Vereadores, plenário esteve sempre ocupado, mostrando que é aqui que tem que ser o debate, né? Aqui na Casa do Povo que se faz os debates, que se mostra tendências, que se mostra. Nós não temos que defender posicionamento de A e B. Tem que ter o debate e cada um depois, na hora da votação, escolhe o seu caminho. E como reflexo, né, presidente, dessa participação popular que o senhor mencionou, a gente tem as comissões permanentes e temporárias que funcionam no Legislativo durante o ano. E muitas delas, realmente a população vem, ela traz sugestões, ela quer articular, tem um contato direto com o seu vereador. É um momento muito importante também. É importante para dar respaldo para o vereador depois votar. Isso é importante quando se discute alteração de zoneamento do município, onde se vê o orçamento do município, né? Onde se discute o plano diretor. Todos são assuntos que vão ter reflexo depois. Então, às vezes, as pessoas, depois que se dão conta da lei aprovada, é que elas vêm reclamar até nós. Mas quando tinham oportunidade, elas não vieram. E, principalmente, os representantes de classe, de associações, têm que se fazer presente nesse debate, colocando o posicionamento das associações, das entidades e principalmente das pessoas que eles representam. E muita coisa, presidente, também não acontece dentro das paredes do Legislativo, né? Vocês estão sempre envolvidos com as entidades, trabalhando de forma conjunta. E justamente por isso nem sempre os assuntos são positivos, né? Uma bandeira que foi muito levantada neste ano foi a Jornada Nacional de Literatura, que infelizmente foi cancelada, mas que o Legislativo esteve junto tentando resgatar. Como presidente, estive 2 vezes a Porto Alegre, uma com o presidente Lara da Assembleia, outra vez com o governador Eduardo Leite, sempre acompanhando, que eu acho que é uma
das atividades do presidente é acompanhar as entidades, as pessoas nas suas reivindicações a Porto Alegre e a Brasília, e não faltou esforços, pode ter certeza que o Legislativo de Passo Fundo esteve sempre presente. Tentamos também, junto ao governo federal, junto ao chefe da Casa Civil, mas não conseguiu ser concretizada. Mas não há tema que foi debatido, que foi levantado em Passo Fundo no ano 2009, que o Poder Legislativo não estivesse presente. Talvez, né, não deu o que a sociedade queria, né, o resultado esperado, mas não foi por falta de empenho. Nós estivemos sempre presentes em todas as ações do qual eram importantes para a cidade de Passo Fundo. E muitas questões é um processo, né? Tem muita burocracia também envolvendo, como é o caso do aeroporto, né, presidente? A gente sabe que ainda não saiu do papel, não iniciaram as obras, mas a cidade de Passo Fundo, o estado do Rio Grande do Sul, foi o único aí que permanece no projeto do governo federal. A Câmara de Vereadores tem uma comissão que esteve sempre presente, né, liderada pelo vereador Paulo Negri. Nós estivemos presentes em 2 reuniões com o secretário Júlio Costela, estivemos em Brasília, por ocasião da vinda do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fizemos também o nosso pedido aqui para que ele viabilizasse a questão do aeroporto, e várias outras ações independentes, junto às associações de classe, principalmente a CISA e CDL, junto aos deputados. Então, assim, o empenho, talvez foi o assunto que mais dominou o ano no Legislativo, foi a reforma do aeroporto. Não saiu do papel, pode ter certeza que não foi culpa dos vereadores e que esse assunto não morre com o encerramento do ano 2019. Com certeza, 2020 ele volta à pauta, volta com tudo o envolvimento, com certeza o próximo presidente Saúl Spinelli vai também liderar, capitanear esse assunto, porque ele é, com certeza, o assunto hoje estratégico para o crescimento da cidade de Passo Fundo. Presidente, eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite, então, faz uma avaliação do ano legislativo aqui no Parlamento Municipal. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite é especial, recebe o presidente da Câmara, Fernando Rigon, que deixa a função no dia 31 de dezembro. E hoje nós estamos então fazendo uma avaliação do ano legislativo. Presidente, inúmeros assuntos então foram levados para discussão no plenário, enfim, debates na ordem do dia. E eu queria que o senhor resgatasse aí quais foram os mais polêmicos. A gente pode mencionar a aprovação da planta ali de alteração dos valores do IPTU, como exemplo? Sem dúvida, um assunto começado já no início do ano, foi votado aí por abril e que está tendo reflexo agora com a entrega dos carnês do IPTU, né? Uma reclamação muito grande e com certeza foi o assunto que marcou e vai marcar o ano 2019, a alteração da planta venal, né? Há muitas reclamações, né? Há umas alterações que entendiam que eram necessárias, pois os valores estavam muito defasados, né? Mas muitos também subiram acima do valor. Então, é um assunto de 2019 que vai ter reflexo em 2020, a partir da chegada de todos os carnês. Com certeza, a abertura do ano legislativo 2020, esse vai ser um dos assuntos em pauta, em voga, vai ser o valor do IPTU de 2019. E, presidente, eu queria que o senhor falasse sobre as decisões importantes que envolveram, então, a parte administrativa da Câmara de Vereadores, na qual o senhor é o responsável e toma as grandes decisões. A implementação da certificação digital foi uma forma de trazer mais economia aos cofres públicos. Como que ela funciona? Exatamente. Nós já tinha um contrato já vigente, né?
com um calendário já de implantação da certificação digital, ou seja, transformar tudo que nós tínhamos, os encaminhamentos papel, transformar de modo eletrônico, desde a assinatura do vereador já ser de maneira eletrônica. E enfrentamos no início alguma resistência, mas implementamos e hoje todo mundo que trabalha com essa ferramenta está sendo muito válido pela agilidade. Quando nós fazíamos o pedido de providência, para ter um exemplo, nós gastávamos 4, 5 folhas de ofício. Hoje não gasta nenhuma, né? Porque faz de forma digital. Transparência também, isso automaticamente vai já para o portal de transparência. Né? Velocidade, nós tínhamos que assinar, o presidente assinava todos os pedidos de providência, encaminhamento para o executivo, hoje vai de forma eletrônica. Né? Então mostrou que nós modernizamos, né, a casa, nós fizemos algumas reformas na casa, nós estamos com um plenário hoje bem adequado, nós temos um sistema de som bem adequado, nós tínhamos também que modernizar essa parte administrativa. Então eu acho que foi uma grande evolução. Nós tivemos o privilégio de receber aqui o presidente da Assembleia Legislativa e toda a estrutura administrativa dele e considerou e nos avaliou que é a melhor Câmara de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Isso é importante, a gente receber esse reconhecimento, né? E poder dizer que a gente também ajudou nesse crescimento. Vai ficar algumas coisas para o ano que vem, alguns assuntos que estão pendentes, né, que vão ficar para o ano que vem, mas eu acho que a evolução foi grande. Mas essa evolução tem que ser grande se ela trouxer resultado para a comunidade. E isso nós fizemos através do empréstimo do plenário. Se emprestou mais de 100 vezes o plenário, mostrando que os partidos políticos, a UAMPAF, os conselhos municipais, chegam hoje e usam toda essa estrutura para o benefício da comunidade. E nós encerramos 2019 pelo meu conhecimento, com um feito inédito. Foi a formatura da turma da escola da São Luís Gonzaga. Então, os alunos que não teriam local, que ia ser feito em um local aberto lá na escola, nós proporcionamos a eles, através da Câmara de Vereadores, um espaço bonito, com som, com iluminação, para que eles também se sentissem valorizados, né? Porque são pessoas que não teriam condições de alugar um centro de eventos. Então mostra o papel social da Câmara de Vereadores, que isso eu refuto como muito importante. Então essas mudanças, ela tem que ser importantes, boas para os funcionários, tem que ser importante para os vereadores, mas ela tem que dar esse retorno para a sociedade. E eu acho que isso nós fizemos esse ano. O senhor também propôs a adequação de cargos e funções administrativas numa forma de se organizar junto ao que o Tribunal de Contas do Estado estava cobrando. O que se tem muito, e por isso é feito muitas adequações, o Tribunal de Contas do Estado, que verifica todas as nossas contas, toda a nossa estrutura, ela está sempre apontando algumas alterações. E para isso houve, principalmente foi o quê? Algumas funções que não existiam mais na casa, que não são mais, cargos que não estavam sendo preenchidos, eles foram eliminados e foram readequados, nomenclatura, sessões. Então, é só a readequação de acordo com o que o Tribunal de Contas entende como necessário. É a função do Tribunal de Contas nos cobrando, nos fiscalizando e nós nos adequando, nos modernizando sempre. Presidente, também houve neste ano uma regulamentação das concessões das honrarias que são concedidas, então, pelo Poder Legislativo e também por cada vereador. Nós tivemos o privilégio de ser até entrevistado por uma grande rede aí de nível regional, estadual, de que onde nós fizemos quando nós propomos, até as pessoas achavam que não era importante. Mas de 800 certificados de honra ao mérito do ano passado, nós diminuímos esse ano para 79. Pessoas, entidades, hoje procuram o vereador para ser homenageado, quando há tempos atrás, quando o ano passado, era uma coisa tão vulgar que ficava aqui e dava 10, 15 diplomas no mesmo dia. Hoje eles são todos cadastrados, ficado qualificado para quem é dado, para a entidade que é dado, para valorizar realmente que nós estamos dando um destaque para alguma pessoa, para alguma entidade que realmente no ano de 2019 ela projetou Passo Fundo, projetou a sociedade de Passo Fundo. Então eu acho que é organização que a gente faz para valorizar não só a casa, mas quem recebe esse diploma.
E, presidente, mesmo com todo o trabalho que acumula a função, né, de administrar a mesa diretora, administrar todo o parlamento municipal, o senhor não deixou de lado algumas questões que o senhor prioriza como vereador, né? Porque o senhor também tem o seu mandato legislativo. E, em função disso, o senhor realizou a Brasília e também a Porto Alegre algumas viagens buscando recursos, emendas parlamentares que são chamadas, então, aí em Brasília e na Assembleia Legislativa. E eu queria que o senhor mencionasse, né, um exemplo foi o Centro de Convivência para os Autistas. Nós já temos uma verba já destinada pela ex-deputada Ieda Crucis, já de 500 mil. Fomos a Brasília também gestionar junto ao Ministério da Educação. Mas hoje há um impasse, né? Porque a escola, como ela está hoje, o Ministério entende que não é viável. Ele quer fazer um centro de convivência onde haja uma integração com outras crianças. Mas a ALMA, que é responsável pelos alunos, isso formada pelos pais dos alunos e professores, ela entende que hoje não é viável, porque há um número grande de autistas, né? E que é difícil ainda essa convivência, que o assunto sendo tratado de maneira mais isolada, as crianças que têm o autismo, eles têm um desenvolvimento muito melhor convivendo entre eles. Então ainda está em impasse, mas tentamos trazer essa verba. Ainda há alguns impasses, mas nós vamos continuar no ano 2019 tentando viabilizar a escola Olga Caetano Dias, que é uma luta já de muitos anos da Câmara de Vereadores. Também recebeu muito seu apoio o processo de reforma e melhorias da estrutura do Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas, a maior demanda deles é o tomógrafo, é um tomógrafo novo que custa em torno de 5.600.000. Gestionamos, estivemos no Ministério da Saúde em Brasília, estivemos também conversando com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e ainda acredito que esse ano ainda teremos a assinatura da ordem para que o hospital compre tomógrafo novo. Então é importante a gente trabalhar na área da educação, trabalhar na área de saúde, né? E também eu acho que o que nós finalizamos esse ano com uma demanda que entendo que é importante, é uma moção que nós tivemos dentro da nossa adoria, através da mesa diretora, né, contra, uma moção de repúdio contra a doação da área da fazenda da Brigada para uma reserva indígena. A gente vem de família humilde, somos do interior, agricultor, então entendemos a causa dos mais necessitados, mas não há nada indício de que essa área tenha sido anteriormente dos índios. E fizemos um levantamento mostrando que só na região do norte há mais de 70.000 hectares que estão em poder dos indígenas. O que há hoje é um conflito dentro das áreas indígenas que tem que ser resolvido. Por quem? Porque a Constituição determinou que é o responsável pelos índios, a União. Então nem o Estado, nem o município tem que entrar nesse conflito indígena. Isso é afeto à União. Por isso que nós entramos com o pedido, também, né, valorizando o que é a área, que é uma área de preservação. Nós temos mais de 17 nascentes, né? É uma área estratégica para Passo Fundo. Nós temos uma área de mata de mais de 400 hectares. Nós temos uma área que é a rodovia que passa perto, uma área que o aeroporto está dentro dessa área. Então, por todos esses motivos, entendemos que é inviável. E quem está fazendo isso, esse movimento para transformar numa área indígena, não conversou com a comunidade, não conversou com a Câmara de Vereadores, não conversou com a sociedade. Por isso nós entendemos, levantamos esse movimento através da moção, totalmente contrário a esse projeto. Inclusive, vocês estão fazendo um movimento de correr contra o tempo, né, presidente? Porque já estava acontecendo até medindo, enfim, a área para poder fazer o processo, enfim. Algumas pessoas, inclusive, já dizendo que já era tarde porque já tinha, inclusive, a medição já autorizada, né? E que esse era um acordo já firmado entre o governo do Estado e a União por uma troca da área aqui por prédios em Porto Alegre. Mas nós entendemos que vamos continuar gestionando, a comunidade tem que se envolver nesse projeto. Buscamos junto à CISA, CDL e os outros órgãos para que nos ajudem, né, para que sejamos parceiros para defender Passo Fundo, defender a área de Passo Fundo. E bem claro, não sendo contra os indígenas, mas aqui não é área indígena.
Também tem uma preocupação quanto ao futuro, né, presidente, em função das nascentes que se tem ali naquela região também. Principalmente as nascentes dos rios que cortam o Rio Grande do Sul, vários rios nascem aqui na região de Passo Fundo. Então nós temos que preservar, se fala-se tanto na escassez de água aqui há uns anos, e nós temos que fazer a preservação dessas áreas com certeza. E a sua avaliação, então, presidente, chegando aí ao fim, né, desta importante função aqui na Casa do Povo, né, quais são os aprendizados que o senhor tira, então, de todo esse processo? A gente chega com emoção, né, porque nos melhores sonhos na vida que a gente teve, nunca imaginava, primeiro ser vereador, né, porque escolher 21 pessoas no universo de 200 mil é difícil, né, representar uma cidade como capital da Jornada de Literatura, um centro médico, um centro empresarial também. E ser escolhido pelos pares para comandar a casa, comandar tudo, com certeza, agora que está chegando perto, vai dando um friozinho na barriga, quando a gente vai se despedir, né? Mas com certeza, dever cumprido, a gente tentou se aproximar dos funcionários, se aproximar dos colaboradores, e sempre tendo uma posição de gestor, né? Mostrando que aquilo que se estava fazendo era para o bem de todos. Em momento nenhum coloquei como objetivo pessoal os meus interesses pessoais à frente. Então eu só tenho a agradecer à comunidade que me deu o mandato, a recepção que tive nas entidades de classe, né? A recepção que tive junto aos políticos, aos colegas vereadores, funcionários e tudo, assim, a gente termina um ano emocionado, porque ter tido essa bênção de um dia ter sido presidente da Câmara, uma das melhores, ou uma maior Câmara de Vereadores da região norte, uma das maiores do Brasil, com certeza. Para 2020, então, último ano do seu mandato, quais são as expectativas, os desafios? Nós temos muitos assuntos pendentes, né? Nós temos muitos temas que serão relevantes no ano que vem. Nós temos um Estado que não conseguiu iniciar a sua modernização, né? Nós temos um Estado quebrado, né? Nós temos um Brasil passando por mudanças, né? E tudo isso ele vai refletir qual vai ser o ano nosso em 2020. Nós temos um ano eleitoral, então tudo que se pensa no ano que vem se pensa em eleição, em reeleição, né? Nós com certeza vamos colocar nosso nome também à disposição, né? E buscando sempre o que eu tive desde o início, o ano de 2020 vai ser de novo. Participação, ouvindo a comunidade, estando em todos os lugares que eu sempre estive como pessoa, como cidadão, eu estive como vereador, estive como presidente, em 2020 estaremos presentes, com certeza. E, presidente, o que nós podemos esperar, então, de Saul Spinelli, que assume a presidência em 1º de janeiro, tendo o Ronaldo Rosa como vice-presidente? Desejar a eles, né, muito sucesso. 2 temas já estão pendentes, né, que a gente iniciou, né. Uma é a questão da energia fotovoltaica, onde nós podemos ter uma economia imensa. Hoje, mais de R$7.000 se gasta por mês. Nós temos condições de reduzir isso para menos de R$100, através do investimento de 200 e poucos mil reais. Né? Tem a TV Câmara, que vai ser um assunto que eles vão ter que trabalhar, né? A comunicação, a nova forma de comunicação, são 2 assuntos pendentes, mas tentamos deixar um legado para eles aí. São pessoas que trabalham com comunicação, que trabalham com o povo. Desejar sucesso a eles e a toda a mesa diretora, e sabe que pode contar com esse vereador, como sempre puderam. Na experiência que a gente tem, ser um pouco, já 35 anos na área da administração pública, né, podemos trazer essa contribuição possível para eles. Para encerrar nosso programa de hoje, presidente, então, sua mensagem final aos nossos telespectadores nesse último programa, então, de 2019. Queremos desejar, então, um Feliz Natal, próximo Ano Novo, de coração a todos. Mostrar que é possível nós fazermos mudança, desde que haja participação, desde que haja o interesse público. Se nós colocarmos o interesse público na frente das ações, nós teremos uma sociedade mais justa, que é o que a gente busca. Tendo uma sociedade mais justa, nós vamos resolver nossos problemas. E essa é a função do legislador, do servidor público. Sempre buscar o bem comum. Então, desejamos a todos muito sucesso e contem sempre com a Câmara de Vereadores de Passo Fundo.
Presidente, eu como representante então da equipe da TV Câmara gostaria de agradecer o carinho, né, e essa parceria que o senhor teve então ao longo de 2019 conosco aqui e desejar sucesso no último ano de mandato. Obrigado sempre à TV Câmara por ter nos recebido aqui tão bem, com tanto carinho. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.